Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, quem sabe, ou recentemente passou a nos prestigiar com a sua participação nos estudos que aqui são apresentados, tá bom? Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que tem a honra de compartilhar com você os estudos bíblicos, principalmente da Torá, que é a palavra do Eterno, e hoje, em particular, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original. E abrindo aqui o capítulo 10, graças ao Eterno, estamos dando início aos nossos estudos deste maravilhoso capítulo. E aí, nessa grande jornada que estamos desde a introdução, né, de Atos, o capítulo 1 em diante, e aqui capítulo 10, já tem um tempo que nós iniciamos o estudo da carta de Atos, e é um prazer, gente, uma honra realmente poder compartilhar com você este maravilhoso estudo, tá bom? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, você que já tem um tempo conosco, tá? Espero que a didática esteja sendo eficiente para que você entenda o que eu falo aqui, tá bom? Você que chegou agora, depois desse estudo que você está acompanhando agora, se você puder e quando você puder, por favor, inicie desde a introdução da playlist do estudo de Atos, tá bom? E aí você vai se habituar mais à linguagem que é utilizada aqui, porque, como eu acabei de dizer anteriormente, nós fazemos uma leitura interpretada no seu contexto original, certo? Portanto, esse contexto leva em consideração a Torá, os escritos, os profetas, as outras cartas que constituem os escritos nazarenos, entendeu? O contexto cultural da época, que é o século I, a vida, Lucas está narrando ali como está sendo os primeiros momentos, os primeiros anos dos Talmidim, dos discípulos de Yeshua, nosso Mashiach, agora já sem a presença física de seu mestre. E agora eles estão colocando em prática aquilo que aprenderam com seu mestre, Yeshua. E dessa forma, nós percebemos já uma atitude muito madura da parte deles, porque realmente aprenderam com o melhor dos mestres, Yeshua, nosso Mashiach. Tudo bem? Quero também agradecer aqui desde já a sua participação, tá bom? Ao incentivo, não só aqui ao estudo de Atos, mas a todos os estudos que são apresentados aqui no canal, tá bom? Desde os estudos semanais e os estudos de dia de Shabbat, portanto, as porções semanais, Parashot. Ok, então, peço a você que nos acompanhe nesse capítulo 10 com toda a atenção. Na aula de hoje, eu trouxe bastante imagem para que a gente possa ter vislumbrar um pouco mais a respeito do que o texto de Lucas, intitulado assim, sua carta de Atos, traz para seu destinatário, que é Teófilo, e que nós hoje temos a chance de conhecer um pouco mais a respeito dessa maravilhosa carta. Tudo bem? Então vamos dar início ao capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1 diz assim: Ishaya Bixrim Cornélius Shmo. Havia um homem em Cesareia. Seu nome era Cornélius. Na sua tradução vai estar dessa forma aqui, tá? Então, o nome dele é apresentado por Lucas, aqui em hebraico, né?
Cornelius, né, com som de O no final, Rolenvav. Aqui talvez você deve estranhar um pouco, você que já está estudando o hebraico, tá bom? É que você tem aqui um maçorético que indica a letra A, né, o som da letra A. Só que quando posteriormente a esse sinal maçorético você tem o sinal Shivá, que são esses dois pontinhos em pé, e embaixo da letra Resh, tá? Então quando ele é precedido desse sinal Shivá, então o A passa a ter som de O. Por isso lemos Cornelius, entendeu? Cornelius. Na sua tradução para o português pode estar dessa forma como eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Husar mea betzvah Rachail asher karu lo Hagdud Haitalki. Ele era príncipe de 100, portanto, aí, por isso que na sua tradução está escrito centurião, tá? Então, ele era príncipe ou líder, ou chefe, ou representante de 100, ele tomava conta de 100 no exército da força, portanto, o exército romano, que chamava para ele a tropa italiano, tá certo? Então, já no primeiro verso do capítulo 10, nos é apresentado duas coisas muito importantes. Um lugar, que é Cesareia, a gente vai ver aqui já já, e aqui abaixo eu já trouxe uma imagem para a gente, uma ilustração, ó, de um dos monumentos em Cesareia, certo? E também nos fala deste homem chamado Cornelius. Bom, aqui representando aqui o Cornelius. Pelo fato dele ser príncipe de 100, como eu acabei de dizer, esse é o motivo de nós conhecermos ele como um centurião, tá, gente? Então esse era um título que ele possuía pelo fato de fazer parte do Império Romano, em particular do exército romano. E ele chegou a esse patamar de centurião, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns detalhes a respeito desse verso 1 para a gente conhecer um pouco, né? Bem, já falamos de Cesareia, mas vale a pena, eu não trouxe em detalhes como eu trouxe dessa vez em ilustração. Bem, sobre Cesareia, veja só. Cesareia, ela é um local, uma cidade que é banhada aqui pelo Mediterrâneo, tá, ok? E tem muitas construções, muitas obras que foram realizadas no período do Império Romano e que estão em Israel, em Cesareia, até aos dias de hoje, tá bom? Como por exemplo aqui, olha, eu creio que está dando para você ver. Aqui é uma espécie de estádio, uma pista de corrida de bigas, certo? Para quem não sabe o que é bigas, são aquelas carruagens de cavalos, né? Como por exemplo, aqui, olha, uma ilustração que retrata inclusive uma produção literária chamada Ben-Hur, inclusive tornou-se filme posteriormente, né? Um filme antigo e que traz aí um pouco da história, né? Do Império Romano em uma parte do seu conto. Então aqui na ilustração, olha, você vê aqui as bigas, que são as carruagens, certo? Conectadas aos cavalos. E é interessante, eu trouxe essa ilustração porque ela mostra exatamente o momento, logo após o competidor fazer a curva após esse monumento aqui, ó, certo? Que é exatamente aqui, ó, gente. Ele ilustra essa região aqui, ó, esse ponto da pista, logo após ele ter feito a curva aqui, ó, tá bom? Então competições essas que eram realizadas em Cesareia por parte do Império Romano já naquela época, tá bom? Além dessa ilustração, também eu trouxe pra gente, olha só, uma outra imagem aqui tirada, né, ampla com essa visão aqui belíssima. Aqui você vê um anfiteatro, tá certo? Esse lugar, inclusive, o Moré Marcos Felipe já visitou, né, várias vezes, das vezes em que foi a Israel.
tem foto, tem registros, né? E você vê realmente a presença marcante aqui do Império Romano, certo? E é interessante porque esse anfiteatro, a forma como ele é construído, né, tem toda uma acústica que motiva a forma em que ele foi construído, né? Uma vez que não se tinha ali a tecnologia do alto-falante, né? Então devia se contar com a estrutura do ambiente para favorecer aquele que falava ali no centro, certo, do palco para os seus espectadores, tá bom? Aqui dá para ver, ó, no canto inferior esquerdo, um pedaço da pista, né, da corrida de bigas, tá bom? Ok. Então, Cesareia Marítima. O verso 1 também nos traz sobre Cornélio, dizendo que ele é um centurião. Então vamos lá, eu falei ainda há pouco, né, sobre centurião, mas vale a pena a gente trazer aqui eu preparei um slide especificamente sobre isso. Então olha só, o que é um centurião aqui em amarelo? Centurião é aquele que é responsável, que cuida de uma centúria. E o que é uma centúria? Era uma unidade de infantaria do exército romano que constituía as cortes romanas, que continha de 80 a 100 legionários, né? O que equivale ao que a gente chama hoje de soldados, tá bom? Para os romanos, legionários. Então, veja bem, a responsabilidade que havia sobre os centuriões, cuidar de 80 a 100 homens, no caso os legionários, todos eles homens aptos para a guerra, e dentro das campanhas que eram realizadas pelo Império Romano, quando avançavam o território a fim de conquistar novos lugares, certo? E dessa forma expandir o Império Romano. Então tamanha era a responsabilidade do centurião, certo? O centurião, gente, nos nossos dias, vamos dizer assim, em termos de hierarquia, equivale a como se fosse um oficial, o capitão, né, o cargo de capitão, tá bom? E aí tem um detalhe muito interessante a respeito dessa questão do centurião, é porque ele se tornava centurião, tá? Então o militar romano, ele se tornava centurião a partir de várias habilidades que ele deveria ter como militar. Dentre elas, como por exemplo, ele devia ter a capacidade de comando. Aí aqui eu tenho uma ilustração, certo, de um centurião, e aqui atrás dele vários homens preparados para a guerra. Lembre-se, nós estamos falando de Cornélios, tá? Então é muito importante a gente ter essa percepção aqui, para o que eu vou comentar logo em seguida, tá bom? Então ele devia ser uma pessoa com capacidade de comando. E uma outra característica para que um militar se tornasse um centurião é o fato dele conseguir realmente sobreviver e saber lidar com situações adversas, mesmo estando distante de sua pátria por ocasião das campanhas do Império Romano, tá bom? E se preciso fosse, olha só, esse centurião, mesmo longe de sua pátria, ele deveria ter a capacidade de entrar em combate juntamente com seus liderados, certo? Seus legionários, que ele era responsável, sabendo que, mesmo que em situações mesmo difíceis que o exército romano talvez estivesse passando, não recebesse ajuda de contingente. Ou seja, se houvesse várias baixas nesse agrupamento, nessa centúria, certo, que este centurião tomava conta, ele deveria combater, nunca recuar, seguido em frente e lutar até a morte. Portanto, olha só, estou dando aqui características de um centurião. Isso não é dado, por exemplo, por Lucas na sua carta, e não fala em detalhes, com certeza, porque para quem ele está escrevendo, que é Teófilo, Teófilos sabia muito bem que as características de um centurião. Então não precisa falar em detalhes, entende? Mas eu estou trazendo para você porque
pode ser que para o leitor atual, isto é, da nossa geração, essas características de um centurião não sejam tão conhecidas, certo? E qual a importância de nós sabermos isso a respeito de Cornélio? No caso, o centurião. Porque com essa bravura que o militar tinha, esse oficial, de poder ter uma voz de comando e ter diante dele vários homens que colocassem em prática aquilo que lhes foi ordenado, entendeu? Isso lhe dava o título posteriormente de centurião. O imperador promovia esse militar ao cargo de centurião. Tá bom? Então, por que eu falo isso? Porque Cornélios, aí deixa eu voltar aqui o slide, ele é justamente esse militar que, com as características que eu acabei de citar aqui, ó, é aqui uma representação de um militar romano, em particular um centurião. Alguém que tinha habilidades para a guerra, conquistou esse título por ter participado de várias batalhas do Império Romano, tá certo? E que, portanto, merecia, conforme a forma de ver, né, do Império Romano, aquele cargo de centurião. Esse é Cornélios, tá? Cornélios. Agora, olha o que, claro, eu sei que você já sabe, né, quem é Cornélios, o que a gente vai ler aqui adiante. Então a gente fica se perguntando, puxa, mas aqui vai constar no texto que ele é uma pessoa que realmente considerava o Eterno, uma pessoa temente ao Eterno. E como é essa questão, né? Vamos ver mais adiante, lendo os textos a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Então vamos lá, verso 2, que diz assim: Vehu ish Hassid. Olha só, e ele era um homem piedoso. Olha aqui a palavra Hassid. Daí vem os racídicos, né, que a gente conhece no território de Israel. É um grupo de judeus chamado os racídicos. Traduzindo, né, para o nosso idioma, são pessoas piedosas ou bondosas. Inclusive, esse grupo de racídicos, foi um grupo deles que fez o sepultamento de Estevão, por ocasião do apedrejamento que ele sofreu depois de passar pelo Sanhedrin, entendeu? Então, é interessante que está registrado na carta de Lucas, no caso a Teófilo, Atos, a presença desse grupo dos racídicos, tá? Então diz que ele era uma pessoa, Cornélios é uma pessoa piedosa, bondosa, Vire Elohim, e temente a Elohim, in kol beito, com toda a sua casa, ufizar Natan lean lerov vaitipalel lelohim tamid, e espalhava presentes para muitos do povo. Ou seja, ele fazia tzedakah, ele ajudava muitas pessoas, tá bom? Eu coloquei aqui de forma literal, tá? Espalhava presentes, tá? É isso, ele fazia tzedakah. E orava para Elohim continuamente. Olha que interessante. Mas a gente, como eu falei ainda agora, né? Como pode, né? Ele, um homem versado na guerra, certo? Cornélios. E aqui diz o texto que ele é piedoso, uma pessoa bondosa, que faz tzedakah, ó, piedoso, faz tzedakah e faz tefilot, faz orações. Interessante, né? Mas o que dá para notar aqui, gente, é que Cornélios, muito provavelmente, depois de sua carreira militar, ou melhor, depois de sua intensa fase de carreira militar em guerras por ocasião das campanhas do Império Romano, ao que dá a entender, ele foi colocado, né, ou lotado em Cesareia, para ali ficar tomando conta desse agrupamento de 80 a 100 homens, e não mais em contato com a guerra direta, entendeu? Então é isso que dá para entender na carta.
Isso fazia a interpretação no seu contexto, tá certo? Porque a missão dele ali com estes legionários era conter, manter em ordem as administrações, as coisas do Império Romano, tá bom? Então, pelo fato de ficar em Cesareia e ter contato também com o povo Yehudi, o povo judeu, ele acabou certamente conhecendo a Torá, os profetas, bem como o Tanar em si, entende? E considerou e passou realmente a viver os princípios da Torá na sua vida, sem necessariamente, olha só que incrível, sem necessariamente passar por uma questão proselitista. Então, Cornélios, ele meio que inaugura aqui na carta de Atos esse processo, uma pessoa que se comporta assim, e a gente vai perceber ao longo da carta que essa é a base basicamente do que Shaul vai começar a transmitir no seu discurso, no que ele vai falar, aonde quer que ele for visitando nas cidades, no seu discurso, no que ele vai falar. Então, esse é Cornélios, um militar que passou por situações de muito estresse em guerras e que agora está em Cesareia. Teve contato com o Tanar e agora um servo do Eterno, olha que incrível, um servo do Eterno que faz de Sedaká uma pessoa piedosa e que realmente faz suas tefilot, suas orações. Bom? Verso 3. Vaihi Rayon Kesha'at Hatshiit Verine Malach Elohim Nira Elav Bamarzeh Vaiomar Cornélios. E aconteceu que certo dia, em um momento, na hora nona, isto é, às 15 horas, porque o horário, conforme aquele tempo, começava a partir de aproximadamente 6 horas da manhã, o que a gente chama aqui, né? 6 horas da manhã era a primeira hora. Então, se você conferir a nona hora a partir das 6 horas, o que nós chamamos de 15 horas é o que para eles era a nona hora, tá bom? E esse horário, gente, era o horário da oração da tarde, realizada pelo Yehudim. Desde aquela época já se fazia, desde muito tempo já se fazia isso, tá? E ele fazia, tá certo? Então, ele aprendeu. Com quem? Lucas não diz na sua carta. Contudo, ele aprendeu. Interessante, né? E eis que um mensageiro de Elohim, um malar, apareceu para ele em uma visão e disse: Cornélio. Então, um malar se apresenta a ele, certo? Obviamente, enviado pelo Eterno. Olha o que acontece. Em uma visão, né? Verso 4. Vaiabet elav vairá vaiomer. E olhou Cornélios para ele, para o malar, com espanto e disse. Agora Cornélios é que vai dizer: Ma Adoni, o que meu senhor mitzaveh, o que meu senhor ordena? O que meu senhor ordena? Vaiomer elav, e disse para ele: Tiflatecha vetsidikotecha alo lezikarom lifne Elohim. Tuas orações e teus atos de justiça subiram para memória diante de Elohim. Então olha só, gente, que incrível. Cornélios, ouve isso do malar nessa visão, que as suas orações, como assim subiram para a memória? Significa que o Eterno estava observando, prestando atenção às orações, às tefilot feitas por Cornélios. E não só as tefilot, gente, mas tudo que Cornélios estava fazendo
em termos de tzedakah, a bondade que ele tinha para com as pessoas. Então isso nos ensina, nesse relato de Lucas, olha só que incrível, o Eterno nos observa, mesmo quando ninguém aparentemente está nos observando, quando ninguém, para você pelo menos, parece que ninguém percebeu, ninguém viu aquele seu ato de bondade. Mas a princípio nem precisa necessariamente que alguém veja, porque aquilo que é instrução do Eterno, nós devemos praticar porque amamos, independente de alguém ver ou não, de alguém ser testemunha ou não, independente. Nós obedecemos a Torá porque amamos a Torá. E com toda certeza, e essa aqui é uma prova disso, gente, mais um relato, o Eterno observa todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, cada passo nosso, tudo, gente, o Eterno observa. Ele que é onipresente, onipotente, onisciente. Então, simultaneamente, enquanto uma pessoa em Teshuvá toma uma atitude, uma outra pessoa também, em um outro país, em uma outra cidade, lá está o Eterno observando essa pessoa. Sua atitude, sua generosidade, sua bondade. Entendeu? Da mesma forma com Cornélios. E detalhe, gente, Cornélios, repetindo, ele não é uma pessoa religiosa aqui. Ele não fez tevilá, ele não chegou a passar pelos ritos, né, de proselitismo, nada disso. Uma pessoa que simplesmente passou a servir ao Eterno e fazer tzedakah, ser uma pessoa bondosa. Isso totalmente inovador para a época. Obviamente ele não era o único, mas é apresentado aqui por Lucas na carta. Verso 5. Veatá, e agora, aqui o Malar continua falando, e agora, Shelach lecha anashim el Yafo. Olha só, envie por você, ou envie para você, eu marquei em vermelho, você já vai entender por quê, homens para Yafo. Ukra elecha et Shimon, e chame para você por Shimon, Simão, né, na sua Bíblia, Shimon, Hamekrone Keifa, também chamado Kefa, Pedro, tá? Cuja a raiz da expressão é pedra, né? Então, olha só, que interessante, o Malar, o mensageiro do Eterno, ele usa uma expressão aqui, ó, que é a mesma expressão da Parashá de número 37. Olha só, Parashá 37 é essa expressão aqui, ó, Shelach lecha, aqui em vermelho, ó, envie por você, ou envie para você. Então aqui uma ordem que é dada pelo Malar, obviamente recebida por parte do Eterno, para que Cornélios enviasse alguém até Shimon, para chamá-lo, para que Shimon viesse até Cornélios, sabendo que Shimon Kefa estava em Yafo. Olha que interessante também, eu já volto aqui para o Shelach lecha. Olha que interessante que o Malar, diferente de Lucas, né, que vai citando sempre Petrus, o Malar chama ele de Shimon. Incrível, né? Que é o nome original dele, que você conhece como Pedro, né? Shimon, um nome muito comum, certo? E que inclusive é nome de um dos patriarcas das tribos de Israel, tá bom? Shimon ou Shimon, tá bom? Ok, então quando é dito pelo Malar Shelach lecha, vamos lá, repito, leitura interpretada no seu contexto original. Como assim? Se nós lembrarmos, aí eu vou precisar que talvez você lembre, tá bom? Pelo menos um pouco do que é a porção Shelach lecha.
Na porção Shelach Lecha, em breves palavras, logo no início da porção, alguns dentre o povo de Israel, os líderes, os representantes, os príncipes das tribos, se apresentam diante de Moshe, só para a gente lembrar aqui, se apresentam diante de Moshe com a proposta de enviar espias. Eles estão no deserto, a caminho de Canaã, próximo já de Canaã. Eles propõem para Moshe enviar espias para que observem qual a melhor rota para chegar em Canaã. Ora, quem é que estava conduzindo o povo de Israel que os tirou do Egito e os estava levando até Canaã? O Eterno. Era o Eterno que estava fazendo isso. Então Moshe, inclusive, achou boa a ideia, e isso Moshe apresentou para o Eterno, de enviar espias. Bem, o Eterno disse para Moshe: Shelach lecha, envia por você. Ou seja, você quer enviar? Vocês querem enviar espias? Quem está conduzindo vocês até Canaã sou eu. Eu que estou dando a rota conforme a minha nuvem vai guiando vocês. Mas vocês querem sair debaixo da nuvem? Então a responsabilidade será de vocês. Então vão, tá? Esse é o contexto da expressão Shelach lecha na porção 37 da Torá, né? Ok? Quando se trata aqui do texto Shelach lecha, não tem esse mesmo sentido, gente, porque o contexto do texto é diferente. O que o Malar está falando aqui para Cornélio, Shelach lecha, envie por você ou envie para você, é o seguinte, qual é o sentido disso? Em outras palavras, o Malar estava dizendo para Cornélio: eu estou aqui entregando para você aqui a mensagem, um recado do Eterno, tá bom? Agora, eu fiz a minha parte. Você, se você quiser, faça a sua parte. Entendeu? Shelach lecha, envia por você. Então daqui para frente é com você, Cornélio, tá? O meu papel, o Malar, né? Estou interpretando aqui o Malar. O meu papel já foi feito aqui. A minha missão foi cumprida. Eu entreguei a mensagem para você, proveniente do Eterno. Agora é você colocar em prática o recado que eu acabei de entregar para você. Shelach lecha, envia por você. Entendeu? Então, interessante, né, trazer à tona essas questões, porque aí volta à tona aquilo que a gente sempre fala aqui nos estudos, né, que é preciso, gente, a gente ter uma noção básica, pelo menos, da Torá, dos profetas, dos escritos, para a gente poder compreender o que Lucas está dizendo em Atos, o que o nosso Mashiach Yeshua ensinou a respeito da Torá. Enfim, as demais cartas, certo? De Shaul, de Saulo, também chamado Paulo, também de Yaakov, que chamam de Tiago, né? Tiago, a carta, o nome dele não é Tiago, gente, é Yaakov, bom? E as demais cartas, entende? Se nós não conhecermos, se não praticarmos Torá, não entenderemos nada. E aí começam a surgir as teorias a respeito das cartas, né? E aí vão dizer várias coisas a respeito de Shaul, que ele tinha dupla personalidade, por aí vai, né? Não vamos entrar nessa questão, senão vai dar até confusão aí, e a gente não quer isso, tá bom? Então, esse foi o recado dado pelo Malar, pelo mensageiro a Shimon Kefa, ou melhor, desculpe, a Cornélios, tá bom? Verso 6 diz assim: Halo mitgorer im ish echad ushmo Shimon. Não está ele, o Malar continua falando, não está ele, no caso do Shimon, residindo temporariamente com o homem, e seu nome é Shimon Habursi, o curtidor, no caso de couro, Apesar de ser uma pergunta, gente, o Malar não está perguntando. Quer dizer, é uma pergunta, mas com tom de exclamação, né? De certeza, de afirmação, no caso.
Ubeito omed al sifati hayam hu yomar lecha et asher alecha la sot, e permanece na casa dele sobre a beira do mar, e dirá para você o que com base em você será feito. Então, as instruções, o recado aqui dado a Cornélios sobre Simão, né? Shimon Kefa, que lembra, no final do capítulo 9 nós estudamos que Shimon Kefa, ele permaneceu, certo, depois que Tabita foi ressuscitada pelo Eterno por intermédio de Shimon Kefa, ele fica na casa de Shimon, certo? Eu até citei, né? Shimon Kefa ficou na casa de Shimon. Shimon ficou na casa de Shimon. Né? Então aqui é citado aqui pelo Malar, tá certo? Ao que dá a entender aqui, Shimon Kefa continua na casa de Shimon, o curtidor, que cuidava de couros, certo? Então, simultaneamente, gente, posteriormente ao estudo de hoje, o Eterno falará já está falando com Cornélios através do mensageiro e falará com Shimon Kefa, tá bom? Sobre o que vai acontecer. Então Shimon Kefa vai entender perfeitamente quando os mensageiros de Cornélio chegarem até ele, tá bom? Então isso está sendo dado como instrução pelo mensageiro do Eterno a Cornélios. Sobre Cesareia, eu trouxe aqui uma outra ilustração, tá? Uma ilustração para você prestigiar aqui, ó. Desculpe, Cesareia não, é Iafo. Desculpe, que é o que é citado no texto. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui. Pronto, ó, verso 5. E agora envie por você homens para Iafo e chame para você Simão, né? Também chamado Kefa, tá? Como eu li anteriormente. Então eu trouxe aqui essa ilustração de Iafo. Olha só. Para você prestigiar aqui. Muito bonito, né, gente? Também banhado pelo Mediterrâneo aqui, ó, tá? Aqui uma pessoa numa embarcação, quem sabe realizando uma pesca, né? E exatamente como diz o texto de Lucas, gente, olha que incrível, que diz que Shimon Kefa estava na casa de Shimon, o curtidor, certo? Que cuidava de couros. E a casa de Shimon, onde Shimon Kefa estava hospedado, era à beira-mar. Olha aqui essas casas, essas residências. Tudo bem que são uma ilustração, né, uma foto de um período bem mais recente, mas a estrutura em si é praticamente a mesma, tá? As casas na beira do mar, praticamente, né? Aqui tem um estacionamento grande, certo? Uma área aqui, ó, e logo em seguida já tem as primeiras casas. E aí você me pergunta, mas irmão Raims, qual dessas casas aqui é a de Shimon? Eu não sei mesmo. Qual é delas aqui? Eu não tenho essa informação. Mas o que a carta nos diz é que ficava à beira-mar. Tá aqui, ó. Pronto. Tá certo? Confirma aqui a estrutura realmente de Iafo, tá bom? E que mostra realmente essas casas à beira-mar, tá certo? Certamente uma delas, conforme a gente trouxe uma ilustração, uma imagem, uma foto da casa de Shimon, certo? Ou curtidor. Também eu tenho aqui uma outra foto um pouco mais panorâmica de Iafo, gente, muito lindo, né? Muito bonito. Os que já foram a Iafo, né, puderam prestigiar aqui essa linda cidade, a beira-mar, né? Onde aqui novamente aqui uma embarcação, certo? Muito bonito mesmo. E aqui você vê mais casas à beira-mar, né? Bem na beira mesmo, né? Olha só.
Aqui uma outra ilustração, certo? Aqui várias casas. Realmente nós temos toda essa região aqui, ó, a parte costeira. Nessa parte costeira aqui, bem aqui tem uma praia. Não sei se dá para você observar aí, ó, tá? Então, numa dessas está a casa de Shimeon. Aqui no mapa, é interessante nós trazermos isso. Ó, eu trouxe aqui um mapa aqui do Google, né? Aqui nós temos Cesareia Marítimo. Aqui, gente, é onde estava Cornélios, portanto, onde ele recebeu esta visão, onde o Malar falou com ele para que enviasse homens para trazer Shimon Kefa até ele, né? O Malar só disse isso, não disse o que Shimon Kefa ia fazer, o que ele ia falar, mas que, portanto, Cornélios entendeu que deveria confiar no que iria se suceder depois disso, tá? Então, de Cesareia, ele deveria enviar homens, e assim ele fez, até Iafo. Olha aqui, Iafo. E aqui em vermelho, né? Tá bom? Bem, qual é a distância de Cesareia até Iafo? Existem duas rotas hoje, uma de 62,7 km, né? Vamos colocar aqui 63 km, e uma outra rota que é um pouco mais longa, né? Que é de 74 km, tá bom? Então, essa é a distância aí, aproximadamente, entre essas duas cidades. Portanto, os mensageiros de Cornélios, né, percorreram certamente aqui na região da costa, né? Só seguiram aqui e seguindo basicamente linha reta, né? Praticamente, e chegaram a Iafo. Bom, eu acabei não citando aqui, mas Iafo, ela é uma cidade portuária de Israel, considerada uma das mais antigas cidades portuárias do mundo, gente. Ela é citada, inclusive, desde o Tanar, já, né? E ela foi incorporada a Tel Aviv, certo? Por isso ela é chamada de Tel Aviv Yafo, né? Além disso, Yafo, ela é uma das cidades mistas de Israel, porque nela habitam tanto judeus, que é a maioria do povo que hoje habita lá em Yafo, e uma minoria de árabes, tá certo? Por isso é chamada de cidade mista. Além disso, Yafo, gente, ela já foi... Deixa eu colocar aqui uma ilustração. Pronto, para você ficar vendo aqui, ó. Além disso, Yafo, ela já foi fundo de filme, né? Que é Crash of the Titans, de 1981. E também em 2009, com o drama Ajami. E foi indicado ao Oscar, né? Olha só, representando Israel. E ficou entre os 5 finalistas. E retratou como é a vida nesse bairro da cidade, onde vivem lado a lado árabes e judeus, tá bom? Claro, são informações a respeito da cidade já um pouco mais contemporânea, né? Então, para você ter uma ideia aí de como é que está hoje Yafo, o cenário do povo de Israel, tá? Verso 7. Vai ler Hamalach kasher kilá ledaber elav. E foi o mensageiro, após concluir o que falou, para ele, Cornélios, né? E foi, ou seja, ele seguiu o seu caminho. E ele chamou, no caso Cornélios, né? Verukra, e ele chamou El Shnaim, chamou 2 Mavdei dos seus servos, aqui Eved, né? Servo, Beitou da sua casa, Ve'el Ish, para o homem, Ra'il Echad Ire Elohim Min Raumidin Lefanav Tamid. Olha só, e ele chamou 2 de seus servos de sua casa e um homem da força, isto é, do exército, temente a Elohim. Olha só, gente, então mais uma pessoa, mais um homem do exército de Roma, temente a Elohim.
Então Cornélios não era o único militar, como eu falei anteriormente, que servia ao Eterno, que temia ao Eterno, que fazia as suas tefilot. E obviamente, como se trata de uma missão aqui que envolve as coisas do Eterno, então, pela lógica, Cornélios confiou essa viagem de seus servos sendo guiados por este militar do exército, um oficial, tá bom? Detalhe, um oficial temente a Elohim, de prontidão diante dele continuamente. Afinal, Cornélios tinha essa regalia, né, de ter servos a seu dispor, que também eram militares, tá certo? E dentre esses militares haviam estes que eram tementes ao Eterno. Então você percebe aqui, já começando a aparecer nos textos da carta de Atos, não judeus que creem no Eterno, que servem ao Eterno, que fazem tzedakah, que consideram a Torá, que fazem suas tefilot, enfim, que têm a sua vida servindo ao Eterno e que não necessariamente são religiosos, entendeu? Ok, quem é religioso, ok, né? Que siga, né, os seus princípios religiosos, que siga, mas a gente já está percebendo aqui, já sendo apresentado no texto, essas pessoas, tá bom? Depois nós estudaremos, se a chance o Eterno assim permitir, Shaul levando os princípios da Torá para grupos de pessoas que não são judeus, portanto, para além dos muros de Israel, que receberão com todo o coração o que Shaul as apresentará. Shaul, Saulo, né? E aqui eu concluo o nosso estudo de hoje com o verso 8, que diz assim: Vaisaper lachem et kol hadvarim haele vaishlachem Yafo. E relatou para eles, para os seus mensageiros, todas as palavras, e os enviou a Yafo, que na sua Bíblia deve estar Jopé, ou Jope, não sei como é que pronuncia, gente. Acho que é Jopé, né? Jopé. Olha, se você aprender a falar Yafo, é muito melhor, né? Porque se você for, eu já disse anteriormente, se você for a Israel e procurar uma cidade chamada Jopé, ninguém vai saber te dizer, né? Mas Yafo, sim, você vai encontrar, né? Ah, Yafo, nessa direção, né? Tá bom. Então, gente, a gente conclui aqui o nosso estudo de hoje no verso 8, com Cornélios apresentando para seus servos tudo aquilo que aconteceu nessa visão, onde o Malach falou com ele. Qual é a missão dos seus servos? Ir até Shimon Kefa, que está na casa de Shimon, que cuidava de couros, e dizer a ele tudo o que Cornélios os deu a dizer para Shimon Kefa. Então, o que eles têm que confiar? Que quando eles disserem isso para Shimon Kefa sabe do que se trata. Porque uma pergunta que Shimon poderia fazer é: sim, mas ok, Malá disse para vocês virem aqui, mas e aí? É para eu fazer o quê? Entendeu? É para eu fazer, o que eu vou fazer? Então, o próprio Eterno, segundo Malach, cuidaria disso, de forma que Shimon Kefa saberia o que fazer. Então, é como que a situação agora vai ficar com Shimon Kefa. Tá certo? Shimon Kefa vai entender, ele vai saber o que ele deve fazer ao ir na casa de Cornélios. Tá bom? Cabe Cornélios cumprir a sua parte, enviar mensageiros a Shimon Kefa, que Shimon Kefa vai saber o que fazer. A essa altura, gente, nesse momento, Shimon Kefa está lá na casa de Shimon, curtidor, certo? Então, na sequência do texto, aí sim a gente vai saber como é que será, o que vai suceder depois disso, tá bom? Eu sei que você já sabe a história, muitos de vocês, né? E a gente vai analisando passo a passo e aprendendo as riquezas dessa maravilhosa carta de Atos, as lições que nós aprendemos nela, tá certo? Que foram registradas por Lucas.
Ainda que o que foi escrito nessa carta não foi necessariamente para a nossa geração, porque tinha um destinatário certo, que é Teófilo, entendeu? Mas a gente lendo ela pode ter uma noção de como viveram nossos irmãos em Teshuvá do primeiro século, entendeu? Como eles interagiram uns com os outros e com o Eterno, tá bom? E praticando a Torá da forma que aprenderam com Yeshua, nosso Mashiach, ok? Então aqui eu quero agradecer a todos pela sua participação, pela sua presença no estudo de hoje. E por isso eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela sua disposição em estar aqui conosco nessa maravilhosa noite de quarta-feira, estudando essa belíssima carta de Atos, tá bom? Ok. Então você que está chegando agora no canal, nos estudos, seja muito bem-vindo novamente, né? Talvez você chegou depois do início aqui do estudo, seja muito bem-vindo, tá? Você, sua casa, toda a sua família e seus amigos, tá bom? Eu espero que realmente a didática esteja alcançando a sua compreensão, tá certo? Teve um irmão nosso, eu esqueci o nome agora, eu sempre esqueço, gente. Pensa numa pessoa, né, esquecida. Tem um irmão que escreveu nos comentários, ele pediu para eu citar a tradução, às vezes, do que a gente cita como uma palavra hebraica, por exemplo, né? E aí eu disse para o irmão, meu irmão, me desculpe, é porque às vezes eu esqueço mesmo, né? Às vezes a gente está falando e aí a pessoa acabou de chegar no canal, está acompanhando o estudo, ela não entende algumas expressões em hebraico que a gente já utiliza. E mesmo assim a gente sempre procura nos estudos dizer após as palavras a tradução para o português, né? Ou pelo menos como aparece na tradução em português, nas traduções para o português, né? Na João Ferreira de Almeida, por exemplo. E aí eu me desculpei, pedi perdão para o nosso irmão, porque às vezes eu acabo esquecendo, tá bom? Mas é isso, quando estiver apresentando o estudo e talvez uma situação ou outra, a didática, talvez a forma não está sendo tão eficiente, diga para mim, tá bom? Eu preciso saber. Porque se eu souber, por exemplo, como melhorar sempre para que você compreenda aquilo que eu estou falando, eu fico muito feliz, tá certo? Então, não fique acanhado não. Se a didática não está lhe alcançando, me diga qual é a sua dificuldade e eu sempre vou tentar fazer o meu melhor para que você compreenda aquilo que a gente está buscando compartilhar com você, tá bom, meu irmão, minha irmã, tá bom? Ok, vamos cantar um terlim? Vamos cantar um terlim, tá certo? Vamos cantar o terlim. Que tal o terlim Aleph, Salmo 1? Olha aí, uma das maneiras muito eficiente de nós aprendermos, memorizarmos o terlim, os salmos, é cantando, e a melodia tem essa facilidade de nos ajudar na memorização, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Todarabá, Shavua Tov, uma boa semana. Laila Tov, uma boa noite. E antes de dizer Lehitraot, amanhã estaremos aqui estudando com o nosso querido Moré Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, às 19h30, o pedacinho da Torá. Então nós estaremos degustando aí um pedacinho da Torá, ele que está aí trazendo sempre estudos de grande excelência, assim como todos os nossos professores aqui no canal, tá certo? Quero aqui também parabenizar a estreia do nosso querido Moré Marcos Aurélio, né? Parabéns, meu irmão e Moré Marcos Aurélio, tá bom? Desejo muito sucesso, desejo tudo de bom e que o mover do Eterno esteja sempre sobre você e sua família. Bem como aos professores que irão estrear, né? Na verdade já estreou o Moré Márcio Luan, né? Com arte escrita, já estreou o Moré Marcos Aurélio, ok? Com o estudo da Haftará, muito bom, gente, certo? Todos. E teremos também a estreia do nosso querido Moré Leniel. Bom, estamos aí na expectativa, já com a pipoca já preparada para a gente acompanhar os estudos, né?
e dessa forma aprender com todos os nossos professores, tá bom? Agora sim, Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana e Lehitraot, até logo! אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לדיגם יומם ולילה קיה של כתול הפגל מאי אתם תהיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע דשאים טובים אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לדיגם יומם ולילה קיה של כתול הפגל מאי אתם תהיו איתה ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שם טוב ורוח על כלא